em Efésios, né? Mas antes eu quero ler o Salmo 128. Diz o tema que o irmão Silas nos deu, né? Diz respeito ao projeto de Deus para o homem, ele e a família. O projeto família, projeto de Deus. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à borda da tua mesa. Olha que interessante: casa, mesa, trabalho. Eis que assim será abençoado o homem que tem no Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O Salmo 127 e o 128, eles são considerados salmos que eram cantados, né? Salmos nupciais, cantados na ocasião das festas de casamento da família judaica. Salmos, Jó, Provérbios, Cantares, Eclesiastes são chamados livros de sabedoria. Nós estamos estudando o livro de Jó, estamos aprendendo muito, e esses livros falam, né, das relações humanas, dos sentimentos humanos, das suas emoções em relação a Deus, em relação ao seu próximo, em relação à sua família. Toda a palavra de Deus, diz a Bíblia, de si mesma, né, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra. A palavra de Deus, ela ilumina, e também ela legisla sobre as relações entre os seres humanos. A família, como plano divino, meus irmãos, é a instituição mais feliz da terra. Embora nós sabemos que as dificuldades, depois que o pecado entrou no mundo, trouxeram os algozes, as tristezas, as decepções, mas a vontade de Deus hoje para mim, para você, se a sua família está bem, se ela não está bem, se a dificuldade vem, se você não está bem ou se você está bem, e como você entrou na família, se roubou ela, se casou grávida, enfim, se o negócio também incomodado nisso, mas eu quero dizer para você hoje que a família, no coração de Deus, ela tem um lugar especial. E a vontade de Deus hoje é que você e a sua família sejam felizes e abençoados. Você está entendendo? Diga amém. Nós estamos passando por mudanças muito fortes em nossa sociedade ocidental. As mudanças que estão afetando os nossos valores. Quando o tema diz que a família é um projeto de Deus, o ser humano tem trabalhado longe de Deus a seguir os seus próprios caminhos. Alguns valores estão sendo mudados, né? Alguns comportamentos que a Bíblia diz, papéis que a Bíblia entende e ensina, eles estão sendo modificados na altura do tempo. Até 1940 aproximadamente, a sociedade podia-se dizer que ela era pró-família, a sociedade ocidental após a reforma protestante. Nós estamos hoje aqui, dia 31 de outubro, e nós estamos comemorando esse dia tão abençoado, a reforma protestante, né? Quando Lutero pregou ali naquela igreja, na porta, as suas 95 teses, né? Resumindo, Lutero foi um grande reformador, e com isso, né, a palavra de Deus alcançou os corações das pessoas, dando ao povo liberdade para ler, aprender e estudar a palavra de Deus. E com isso, a sociedade sofreu grandes mudanças para ser uma sociedade pró-família. E até 1940, se você pegar os filmes antigos, lá de trás, não é? As pessoas se importavam com o papel do pai, da mãe, os filhos continham as pessoas que frequentam na igreja, não é? Hoje, infelizmente,
conceitos mudaram e hoje podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a sociedade moderna é contra a família, contra Cristo, contra o Senhor Deus Criador. Infelizmente, nós sabemos que as bases do anticristo estão sendo já montadas para o seu governo, mas dentro dessa dificuldade, desse enfrentamento, dessa guerra, nós somos mais do que vencedores. Basta colocarmos em prática e estarmos embaixo do guarda-chuva de proteção do Senhor. Quais são esses valores que foram afetados, e estão sendo afetados nos dias de hoje? Infelizmente, meus irmãos, a revolução social mexeu com as regras morais e valores éticos. Já se ensinava que não podemos mentir, não podemos roubar. Eu não me lembro da época ainda que na escola nós tínhamos a matéria de moral e cívica, Não sei se os irmãos lembram disso, faz tempo, os mais novos que não lembram não. Se você me der um copo d'água, você vai ter um galardão do céu. Esse nordestino aqui, filho de pernambucano, não pode um pote de água ao lado na frente dele, que ele já quer provar dessa água. O certo é que a vida moral, e os valores éticos não são mais balizados pela palavra de Deus. Até no meio da igreja a gente se assusta com alguns comportamentos que os membros da família vêm demonstrando. O pastor liga lá e o pai ou a mãe não quer falar com o pastor, ou o pai do ano, aí a criancinha de 5 anos atende o telefone e aí, mãe, é o pastor, é o irmão fulano, citando. Aí a mãe ou o pai, mesmo crente, já disse, fala para ele que o pai e a mãe não estão aqui não, infelizmente, semeando valores distorcidos. Isso é muito triste. Nós estamos aí brigando, Estamos fazendo aí um movimento grande, agora vai acontecer nos próximos dias, me parece que dia 11 de novembro, dia 15, não lembro agora a data, mas está tendo um grande movimento no meio cristão evangélico, porque vai ser julgado uma demanda no STF e que pode introduzir de forma obrigatória, de cima para baixo, a ideologia de gênero. Isso, alguns líderes ou cristãos estão apavorados, e é para ficar mesmo, porque infelizmente é algo de se assustador, Mas eu me lembro da história americana, e o brasileiro ele tem a mania de copiar tudo que vem da América, até mesmo os movimentos ditos evangélicos. E a nação americana foi uma nação que foi fundada em cima de valores cristãos. Tiveram seus problemas, mas eles foram fundados, eles se estabeleceram como nação debaixo de influência protestante, cristã e evangélica. E até alguns anos atrás, na sala de aula, antes da aula iniciar, o professor fazia com que os alunos lessem a Bíblia e fizessem uma oração. Era o costume, mas a nação foi se distanciando dos valores cristãos. E o que aconteceu então? Agora eles têm que admitir, têm que conviver com uma ordem suprema e é proibido ler a Bíblia Sagrada nas salas de aula. E eles estão sofrendo, estão lutando. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que antes da lei que veio fazer com que os americanos não lessem mais a Bíblia na sala de aula, antes disso, muitas famílias, se não a maioria delas, já tinha deixado de ler a Bíblia em casa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós estamos nos movimentando para que essa demanda judicial não caia em uso, para que as nossas crianças sejam obrigadas a ouvir aos ensinos da ideologia de gênero.
mas muitas famílias, se não a grande maioria evangélica, se dizendo cristã, atendendo de nossa denominação, não lê a palavra de Deus em casa, os pais não têm comunicação com os filhos, não lhes é ensinado os parâmetros bíblicos, né, de convivência familiar, dos papéis dos pais, das mães, da função paterna e materna, das funções biológicas, do diálogo que ensina as crianças os seus primeiros comportamentos, mesmo na área sexual, no momento que lhes é necessário, e os pais não dialogam e querem brigar com o Supremo Tribunal Federal. E isso é muito sério, porque nós estamos simplesmente transferindo, delegando, não é, um problema que é nosso, porque dizia minha mãe, Silas, costume de casa vai à praça. Se os pais não oram na igreja, se as crianças não oram na igreja, se elas são rebeldes, se elas têm uma linguagem dura, são respondões, com certeza não é a gente achar que vai, tem que fazer nosso papel de cidadão. Não estou dizendo que nós não podemos manifestar, eu estou dizendo que antes de se manifestar lá no STF, devemos trazer a glória de Deus para dentro de casa, como o Salmo 128 diz, que no meio desse homem que teme a Deus, bem-aventurado, diz o salmista, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira revelação bíblica que está aqui no Salmo, que salta aos nossos olhos, é que o homem, como chefe de família, como líder da sua casa, os pais têm que ter primeiro um encontro pessoal com Deus que ele diz que ele segue, para depois poder ensinar as crianças. Me faz lembrar do discurso de Moisés, legislador, grande profeta, quando ele estava já subiu um monte para morrer, quando Deus disse para ele, você não vai entrar na terra prometida, então prepara o seu sucessor, você pega agora, reúne as pessoas, as gerações que vão entrar na terra prometida, e você tem agora um momento de dar as últimas palavras, o último discurso, e aproveite bem, Moisés, porque é uma geração agora que vai entrar na terra prometida. Então diz a Bíblia, lá Deuteronômio capítulo 6, que Moisés chama aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo, porque de 20 anos para cima já tinham todos parecido no deserto por causa dessa rebelião a Deus. E agora esses homens com 60 anos ou mais, que estavam com 20 anos, até 20 anos, que saíram do Egito, aquelas crianças se tornaram adultos, e Moisés chama todo mundo e coloca diante de si e começa a trazer de novo a lei do Senhor. E me faz chamar a atenção que no capítulo 6 ele diz assim: olha, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus e Senhor. Não há outro Deus além dele. E essas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Aleluia. Então a primeira revelação de Deus para vencer, né, as flechas do inimigo, os projetos satânicos com a família, a primeira arma ela deve estar empunhada e guardada no seu coração. A revelação de Deus tem que estar no coração. Se eu quero dizer para vocês, vocês podem trazer aqui quem vocês quiserem, grandes nomes, né, palestrantes de família que nós conhecemos, homens de renome, mas eu quero dizer para você, se você não colocar, aleluia, a presença de Deus na sua família, você não vai vencer. E isso é muito sério, porque nós estamos querendo uma sociedade cristã sem levar nossos filhos até a Deus. O homem, na sua ânsia de ser melhor, de viver melhor segundo os padrões humanistas, não se cansa de explorar novos caminhos em seus sistemas de valores. Por isso que Moisés diz: antes essas palavras estarão no teu coração, depois que estiver no teu coração, dela falarás aos teus filhos ao sentar.
ao levantar, no caminho, sentar na mesa, colocarás no umbral da porta, colocarás como testeiras, amarrarás nas suas mãos. E quando teu filho te perguntar por que festejamos isso, vocês vão lembrar, esta é a festa que nos lembra de como o Senhor nos tirou como um forte do Egito. Aqui tem gente que saiu do Egito espiritual. Aqui tem gente que saiu de um mundo lá fora, alguém está me ouvindo, e que saiu do Egito chamado mundo. Enquanto os homens estão buscando explorar novos caminhos de valores. Essa semana nós vimos aí, estourou na internet, um pastor famoso, porque ele disse que nós temos que ressignificar a Bíblia, e temos que reler a Bíblia, e acrescentar a Bíblia. E não me assuste, muita gente sai focando, e fazendo, não me assuste, porque esse mesmo pastor, ele já defende causas progressistas muito sérias, e está fazendo uma releitura da Bíblia, um outro entendimento humanista, para adequar novos valores que essa sociedade está tentando colocar para moldar e poder afrontar ainda mais a Deus. E nós, como igreja de Jesus, a primeira igreja é a que está lá na minha casa, lá na minha família. Eu estou vendo aqui chefes de família, estou vendo gente que um dia vai se tornar chefe de família. E você sendo preparado ou não, quando você chegar no altar, ou você que já é casado, as chaves da felicidade Deus deu a você para a sua família. O sistema de valores mudando está mudando. O que é amargo está ficando doce, o que é doce está ficando amargo. Não é? Eu já vi pastores da minha igreja dizerem assim: olha, eu tenho vergonha de dizer que sou pastor. Realmente, o mundo está ficando cada vez mais difícil com os escândalos, com as diversidades, né, de pensamentos e de valores. Mas o profeta Isaías diz: ai daquele que do amargo de doce, do doce amargo, do certo do errado de certo. A Bíblia ainda é a bússola, a palavra de Deus a ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos. Eu agora estou falando para vocês aqui, alguém pode estar me ouvindo na internet, e apesar da minha dificuldade de fala ou de me expressar, mas o Espírito Santo que está conosco, está aí com você, que está lá na sua casa, ele está interpretando o seu coração. É hora, é o chamado de agora. Levante-se da sua família e seja o líder espiritual da sua casa, porque a família é projeto de Deus. O materialismo está em alta. Os cristãos estão vindo à igreja só para receber. Vai vir um pastor lá na igreja que ele está revelando e dando bênção para todo mundo. A igreja enche, mas nos chama para aprender os princípios, porque os princípios e os valores é que nos faz tomar decisões assertivas, e nós não encontramos um lugar de alegria no coração de Deus. Satanás, quando chega diante de Deus, Deus diz para ele: você viu o meu servo Jó, um homem temente? E ali tem muita coisa para aprender. E se você está na escola dominical, você sabe o que eu estou dizendo. Aí Satanás é porque o Senhor colocou uma cerca diante dele, ele tem bens, é porque eu só abençoa ele, por isso que ele serve. E Deus permite, Satanás tira tudo dele. Mas se me faz eu tenho uma alegria nesse primeiro capítulo, é que tem alguns versículos que me chamam a atenção da visão de Jó para a sua família. Aquela família de Jó tinha alegria em estar na presença do outro, tinha valores de amor, de harmonia, de convivência. Aquela família não tinha intrigas, eram jovens que sabiam se relacionar na presença dos seus pais e na ausência deles. Diz a Bíblia que eles se reuniam, e tem gente que lê aquilo e acha que eles se reuniam para beber, para encher a cara. Não, diz a Bíblia que eles tinham por costume se reunir com os seus irmãos e as suas irmãs. E ali diz todo que Jó se levantava cedo e chamava todo mundo. E a Jó que pensava, Jó não tinha nenhuma acusação
transformação daquelas crianças, daqueles meninos, que às vezes a gente chama de meninos dos nossos filhos casados, e eu também tenho um que é casado, que já vai dar um netinho, aleluia. E Deus, a Bíblia diz que Jó se reunia com eles. Quem sabe, porventura, os meus filhos tinham pecado em pensamento, porque ele já sabia, se os filhos tivessem uma tendência de serem pecadores, e não servissem a Deus com atitudes, com palavras e com ações, e a Bíblia revelaria. Mas ele diz: quem sabe meus filhos não pecaram em pensamento, e reunia todo mundo e fazia um sacrifício, uma adoração ao Senhor, e Deus recebia o sacrifício daquela família. Tanto é que Deus aposta na fidelidade de Jó, e Deus está procurando famílias que seguem o mesmo caminho de Jó. O compromisso está embaixo, e o casamento está sendo realinhado com o divórcio e com outras propostas de famílias. E infelizmente, muita gente está fazendo releituras até da Bíblia. Bíblias já foram dadas para adequar as novas propostas de família, senão aquela que a Bíblia descreve. Tentando ver o horário, ela não pode, até 8h30 que a gente vai, né? Tá bom, vamos embora. E ele está fazendo uma releitura do comportamento do homem e da mulher. A família como projeto de Deus, imagine vocês um motor. O motor tem suas particularidades, peças que se ajustam, engrenagens, o pistão que se alinha, e quando o motor não é lubrificado, não é reajustado, não é apertado, ele começa a gente fala fazer barulho, e ele começa a desgastar as peças mais rápidas. Então na Bíblia Sagrada você começa de Gênesis a Apocalipse, Deus investindo na família com um propósito. E lá no Éden, quando a família é inaugurada na presença de Deus, Deus tinha propósitos específicos para ela. E qual era o propósito? O primeiro propósito é para que a família fosse um reflexo da imagem de Deus, um reflexo da imagem do Criador. Porque se você sabe disso, que Deus tem dons comunicáveis e não comunicáveis com o homem. Então diz a Bíblia que Deus comunica aos homens aquilo que nós podemos dizer o amor, a bondade. Deus comunicou conosco, tirou dele e deu a nós, junto com o fogo da vida. Então era para aquela família reproduzir, refletir como espelho a imagem do Criador, o seu amor, a sua bondade, o seu cuidado com os homens, e que os homens também refletissem entre si, e que a família fosse reprodutora dessa imagem. Imagine você, se Adão e Eva não tivessem pecado, isso aqui ainda seria um paraíso, os homens vivendo não sei quantos anos, e quantas faculdades as pessoas não poderiam fazer, e vivendo em harmonia, a ciência. Deus fez para que isso acontecesse, mas o pecado veio e entrou no mundo através da desobediência. E a família teve problema nos relacionamentos horizontais e os relacionamentos verticais com o seu Deus. Os homens passaram a ter sede de Deus, mas o pecado cegava o coração, e eles começaram então a fazer deuses para poder saber se podia preencher aquele vazio espiritual. As primeiras dificuldades na família e enfrentamento de discórdia resultou num assassinato covarde, quando Caim mata o seu irmão Abel sem que ele saiba nem porquê, e o mundo mergulhou em trevas. Mas Deus faz uma promessa, chama um homem lá na terra de Ur dos Caldeus, e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e eu vim para a terra que eu vou te mostrar, e abençoarei os que te abençoarem, e farei de ti uma grande nação, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu ainda tenho um projeto para a família, eu ainda quero levar a bênção para a família. E o tempo foi passando, veio os patriarcas na dispensação da lei, Deus passou a ter diretrizes de comportamento para o homem e para a mulher, mas ainda faltava aquele que deveria desvadar a cabeça da serpente. Quando Jesus nasce no meio de uma família, Deus ainda mostra para a humanidade: eu ainda acredito no meu projeto de família, e é numa família que Jesus vem, o nosso maior amigo, nosso irmão mais velho, como diz o irmão amigo, o fundador da nossa religião.
Jesus passou uma casa de famílias, e agora Jesus vai até o Calvário e morre. Ao terceiro dia ressuscita, e ali nasce a igreja, e a igreja agora torna-se uma grande família. Então, diz a Bíblia, que as famílias da terra são abençoadas. O escritor aos Hebreus diz que nós somos filhos da fé de Abraão, e cumpriu-se a profecia do próprio Deus, dada lá no tempo da dispensação patriarcal. E agora, no tempo da graça, as famílias são abençoadas, porque em cada casa, em cada família que chama Jesus está dentro, que tem um altar ao Senhor, uma família que vive o Salmo 128, a mulher com uma videira verdadeira roda da sua casa. E lá no leste europeu, no Oriente Médio, é comum as pessoas plantarem parreiral de uva. Por quê? E aí eles fazem alguns espetos para que a uva vá crescendo e ramifique, e aquele parreiral em volta da casa produz sombra, produz frescor e produz fruto. Aí Deus está dizendo para mim e para você: se você temer o meu nome, se você que é o chefe de família, me buscar e andar na minha presença, eu vou cumprir a promessa de Abraão na sua vida. Você vai ser feliz, vai ter trabalho, e a sua mulher será uma bênção na minha presença. Ela vai dar fruto, ela vai ser um elo de proteção para os filhos, e vai fazer a ligação emocional entre os seus filhos e o marido. E os filhos, ele diz, serão como plantas de oliveira. Planta de oliveira, oliveira. Você olha para a oliveira, filha ali, você vai te bombardear ali. E lá no Getsemane, quando passávamos, o guia dizia que aquelas oliveiras que tinham ali, a oliveira tem uma propriedade de viver muito tempo nas condições de clima e de terra, e chega a viver mais de 2.000 anos. E eles dizem que ali possivelmente algumas daquelas oliveiras bem grandes, o tronco dela é largo, possivelmente Jesus passou no meio delas e orou ali. E ali o salmista está dizendo que os filhos do homem que tem a Deus, e isso para mim, para vocês, não se findou, não é uma promessa para nós. Os filhos desse homem serão fortes, estavam preparados para enfrentar o sol castigante, o mundo. E diz a Bíblia que os filhos que temem a Deus, temem seus pais, honram seus pais, viverão muito e muito bem sobre a terra. Eles têm uma promessa de vida, eles têm uma promessa de abundância, de prosperidade, tanto espiritual como material. Deus é quem valida essa promessa, está aqui escrita para o nosso ensino. Então, meu querido papai, futuro papai, você que já é pai, creia, Deus é o maior investidor da sua família, e as promessas estão de pé. Basta nós vivermos de acordo com a sua vontade. Agora, se lá na sua casa, eu fiz uma anotação aqui e o Espírito Santo está nos levando para um pouco mais profundo. Se lá na sua casa o seu filho vê você lendo a Bíblia uma vez a cada 15 dias, se os primeiros brinquedos que você dá para os seus filhos é um videogame de violência, de luta, de jogo, se os primeiros brinquedos que você dá, se você faz questão de dar bonecas das pessoas que estão em evidências, brinquedos de pessoas ímpias que não temem a Deus. Essa semana saiu agora uma famosa aí que trabalhou com muitas crianças na TV brasileira, foi mãe sem marido, e a minha não crescia. Agora ela escreveu um livro voltado para crianças homoafetivas. São valores que a sociedade está impondo, e a igreja parece que está amordaçada. A igreja parece que colocou essa máscara na cara, e a gente agora parece que está como focinheira, que a gente não pega mais ninguém. Não, meus irmãos, somos a igreja do Deus vivo. Minha família é a família do Deus vivo. Você precisa rever os seus valores familiares. Comece lá no seu quarto, tira a TV do seu quarto.
e tira a TV do quarto das crianças. Se o pai não pode assistir, a criança não pode assistir, o pai também não. Ah, pastor, mas eu já sou adulto. Diz a história que Hitler começou a dizer o seguinte: vamos contar uma mentira um monte de vezes e as pessoas vão começar a acreditar como se fosse verdade. Assim, infelizmente, são algumas pessoas que têm a mente vazia. Por isso, o apóstolo Paulo se preocupou com a igreja para que os membros do corpo de Cristo se preocupassem com uma parte do corpo chamada mente. Quando ele escreve, meus irmãos, ele começa um tratado teológico profundo lá na carta dos Romanos. Ele passa pela justificação, pela salvação, pelo papel que nós ocupamos agora após o Calvário como filhos de Deus, a forma de Deus habitar em nós. Mas quando chega no capítulo 12, ele começa a falar de vida prática, e a primeira coisa que ele fala é sobre a mente, que nós colocamos na mente. Lá no capítulo 1, rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, conformar, pega uma massa de argila, e você olha para alguma coisa, um molde, e vai modelando ela, você vai enfiando ela dentro de uma forminha, e aí você vai apertando, isso é conformar. E aí você joga ela na mesa, e você tira a forminha, ela fica massa igual daquele jeito. O que Paulo está dizendo é que a mente do cristão não pode ser conformada com o mundo, adequada, mas transformada pela palavra de Deus. O que é transformar? É pegar essa mesma massa, colocar mais ingredientes, massa amarela, massa verde, massa vermelha, e vai misturando, e vai crescendo, e vai modificando, transformando. E diz aqui que nós vamos sem andando, se parecendo com Cristo, até chegar à altura de varão perfeito. Aleluia! Por isso nós somos chamados cristãos. Nós andamos como Cristo, falamos como Cristo, pensamos como Cristo. E aonde é que isso começa? É lá em casa. Por isso Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, toda a tradução da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas têm tristezas em casas, discórdias. Alguns se escondem atrás de cargos na igreja. Estou cansado de ver de obreiros e obreiras que têm a família falida, mas chora, morre, faz bico quando é trocado de um cargo, quando tiram ele, e ele se cura procurando se esconder. Aí faz uma daquela anedota que contam, que diz que a criança chegou na igreja e: pastor, nós vamos mudar para cá, vamos pôr a cama da mamãe ali, o quarto da irmãzinha ali, o fogão ali. Por que, meu filho? Não, porque aqui na igreja o pai e a mamãe se dão muito bem, ri, briga com todo mundo lá em casa. Sabe que muitas famílias estão na realidade vivendo isso. E a Bíblia diz, eu quero terminar, lá em Oséias, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6, o meu povo erra por não conhecer a minha palavra. Verdade? Sim ou não? Só que a gente pega esse versículo, e agora eu quero falar uma palavra aos obreiros que estão aqui, com muito temor, com muito respeito. Se você continuar lendo o versículo, na verdade aquela palavra é para os sacerdotes, porque ele diz assim: porque vocês, sacerdotes, estão distorcendo o direito, estão abusando do seu poder, e não estão comunicando ao meu povo as minhas palavras. Então, quero dizer para você, querido irmão, obreira, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Deus é o maior incentivador da sua família, é o maior investidor. Esse trabalho que está aqui em Vinhedo, aos sábados, acho que uma vez por mês, né? Parece que não dá fruto, você fica desanimado, o pessoal não vem. Você veio, Deus fala com os presentes, Deus não fala com o ausente, e nem manda recado quando a pessoa poderia estar aqui. Vocês estão sendo privilegiados, porque essa igreja acredita que existe igreja sem família, mas não existe família sem igreja. A igreja é fortalecida pelas famílias. Então, se a família ora,
Se a família teme a Deus, costume de casa vai à praça. Essa igreja será fortalecida pelas famílias que aqui habitam. Valeu a pena vir hoje?